sagrado, onde sentimos a presença de Deus. E uma alegria para nós receber os irmãos, não é? Alguns através do perdão da igreja, outros vindo de outras denominações. E vamos juntos aí fortalecendo esse exército de Jesus que está na terra. Irmãos, nós todas as terças estamos com os cultos temáticos. Irmãos que participam sabem. Estamos estudando o livro de Tiago. A primeira aula foi dada pelo pastor Leandro, uma introdução. A semana passada o pastor João Carrazone trouxe uma palavra sobre a perseverança do cristão no meio das provações da vida. E para mim foi passado este tema, o método e o resultado do pecado. Então, irmãos, esse livro de Tiago é uma mensagem do apóstolo Tiago aos irmãos hebreus que foram dispersos. É uma carta, na verdade, para os irmãos, para encorajamento da fé, para fortalecimento e também para o ensino. E agora, falando sobre o pecado, é um tema, ou poderia dizer uma doutrina bíblica, de uma importância muito grande. Quando nós pensamos sobre o pecado, quando nós falamos sobre o pecado, nós vamos ver que o pecado ele é uma lei. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 7 do seu livro, ele discorre sobre a lei do pecado, que age na vida do ser humano através da sua carne, da sua natureza humana. Paulo chega a dizer, aquilo que quero fazer, não faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, o pecado, ele é uma lei que foi imposta terrivelmente sobre a humanidade através do pecado original de Adão e Eva no jardim do Éden. O rei Davi, ele falando sobre o pecado original, ele chega a dizer, em pecado eu fui concebido, eu fui gerado em pecado. A gente sabe que uma criança não tem pecado, mas o pecado original está na vida de todas as pessoas que vêm ao mundo. Irmãos, esse pecado é o grande mal da humanidade. Eu posso dizer que é um grande inimigo que nós temos. Todos nós. O pecado, ele é a corrupção. E eu fui estudar sobre essa palavra. A corrupção é a adulteração das características originais de uma pessoa. As características originais, elas são deformadas por causa do pecado. O pecado também é desobediência, que quer dizer uma insubordinação, uma insubmissão, uma falta de respeito às ordens, aos mandamentos, aos estatutos, à vontade de Deus que está registrado na sua palavra. Isso é pecado. Falar do pecado, irmãos, é trazer à luz a trágica história da humanidade. O pecado, ele conseguiu destruir os homens. O pecado conseguiu afastar as pessoas do seu Criador. O pecado consegue afastar os pais dos filhos. O pecado consegue desfazer famílias. O pecado consegue separar casais. O pecado é que movimenta os líderes mundiais para fazerem guerra. O pecado usa as pessoas ricas para abater as pobres. Isso tudo é pecado. Então, falar de pecado é trazer à luz a trágica história da humanidade com todos os seus dilemas e sofrimentos. Falar de pecado, irmãos, é falar da morte nas suas três distinções. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que existem 3 tipos de morte. A Bíblia fala da morte física, que é a separação do corpo, da alma e do espírito. É quando o homem morre e vai para a sepultura, e que cessa a vida na terra. Essa é a morte física. E essa morte entrou no mundo por causa do pecado.
Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23 da sua carta, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. É por isso que a morte venceu a todos os homens. Nós fomos transpassados pela morte, porque o pecado entrou no mundo. Originalmente, quando Deus criou o homem, colocou, estabeleceu no jardim do Éden, não era para o homem provar a morte, era para o homem viver eternamente. E os primeiros habitantes da terra viveram muitos anos. Adão viveu quase 1000 anos. E muitos viveram muitos anos, tiveram uma vida de longevidade, mas morreram por causa do pecado. Então, falar do pecado é falar de algo triste. Eu estava orando, estava pedindo para Deus que Deus me desse a graça e a sabedoria, porque eu também sou pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não somos perfeitos, não pecamos por vontade própria, mas pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes, involuntariamente. Às vezes nós fizemos alguma coisa e nos arrependemos depois. Glória a Deus. Mas existe também a morte espiritual. A morte espiritual, ela vem também por causa do pecado. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vimos que a humanidade espiritualmente, as pessoas que vivem sem Cristo, elas estão mortas, espiritualmente mortas. Essa é a morte espiritual. E também existe a terceira e última, que é a chamada de segunda morte, que é a morte eterna. Quando a pessoa parte para a eternidade sem a salvação eterna. E depois vai enfrentar o juízo de Deus. O escritor aos Hebreus, ele disse que nós, depois da morte, enfrentaremos o juízo. E depois do juízo, a segunda morte. Que essa morte é uma separação eterna, para sempre, da presença de Deus. É importante essa lição, este estudo desta noite, irmãos. Eu estava ouvindo as palavras do nosso pastor, e a preocupação e o compromisso que ele tem com a vida da igreja, dos irmãos. Porque os dias que vivemos hoje são trabalhosos e difíceis. O pecado tem conseguido invadir a vida de muitas famílias cristãs. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a combater este mal que ataca todos. Quando nós falamos do pecado, a Bíblia nos mostra o pecado como uma lepra, que vai contagiando. A lepra era uma doença contagiosa. As pessoas são influenciadas pelo pecado. O pecado ele se apresenta como uma coisa boa, como uma coisa agradável, e vai influenciando as pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais. Não importa se é pobre ou se é rico, se é jovem, se é de meia idade ou se é uma pessoa de avançada idade. O pecado, ele virá. Glória a Deus. É uma lepra, é um fermento que estraga toda a massa. O pecado na Bíblia é tipificado na cortina do tabernáculo, onde separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo, no antigo tabernáculo, porque ali era simbolizada a presença de Deus, a glória de Deus através da arca. Só quem entrava naquele lugar santíssimo era o sumo sacerdote, uma vez no ano. Se preparava, se santificava para entrar ali. Porque havia uma separação. Espiritualmente, aquela cortina representa o pecado da humanidade. É por isso que quando Jesus morreu e deu o brado na cruz,
e disse: Pai, está consumada a obra que me desses a fazer. A Bíblia diz que o véu do templo, do tabernáculo, ele se rompeu, se rasgou de alto a baixo, nos dando o entendimento que agora nós temos, através do sangue da morte de Cristo, a oportunidade de entrar no lugar santíssimo. Porque Jesus perdoou os nossos pecados através do seu sangue precioso na cruz. Eu rapidamente quero passar aos irmãos nesta noite métodos e o resultado do pecado. Quero dizer mais, irmãos, esse mal tem destruído famílias, levado pessoas aos vícios. E olha um detalhe que me veio ao coração enquanto eu estudava, que muitas vezes quer se estabelecer na igreja. Aleluia. Através de pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, mas estão entre nós. Às vezes ocupam até o púlpito da igreja, às vezes se assentam junto conosco aqui nas cadeiras da igreja. Tomam a santa ceia conosco, participam do pão e do vinho. São pessoas que muitas vezes são usadas para introduzir o pecado entre nós, com uma roupagem nova, um pano de fundo subliminar, e vem para enganar a muitos. Defensores do mundanismo que levantam uma bandeira entre nós, e muitas vezes de uma maneira sutil, mas quem tem o Espírito de Deus, compreende. Quem tem o Espírito de Deus, entende. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer à igreja nesta noite, que para este mal, existe uma solução. Existe uma solução. Carta de Romanos, capítulo 5, versículo 9. O apóstolo Paulo diz: logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, o pecado nos apresenta diante de Deus condenados. A ira de Deus está sobre os pecadores, porque Deus é santo. A santidade de Deus não tem comunhão com o pecado. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o sangue de Jesus nos justifica diante de Deus. E somos livres, somos salvos da ira. Glória a Deus. Quando nós estudamos as doutrinas bíblicas, do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, e eu fico pensando e meditando na palavra de Deus, irmão Pedro, que mais importante do que os galardões, do que a recompensa no céu, é nós estarmos livres da ira, é nós escaparmos da condenação que virá para todos que negaram e que não aceitaram de presente, de graça, o perdão dos pecados. Glória a Deus. Aqui no versículo 13 desta epístola que nós fizemos leitura, de Tiago, ele começa a trazer o ensino. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Então, Deus não é tentado e Deus não tenta ninguém. Deus não é o tentador. Deus permite muitas vezes que o homem, que a mulher, enfrente a tentação, esteja perto do pecado. Mas Deus não tenta ninguém. Glória a Deus. As duas fontes de tentação que nós vimos na Bíblia, a tentação vem de duas fontes: do diabo, que é o tentador, e da carne humana. Nós somos tentados pelo nosso inimigo. A Bíblia diz no capítulo 4 de Mateus, que Jesus foi conduzido ao deserto, e quem estava lá? Depois de 40 dias e 40 noites, o tentador. E disse para Jesus, viu que Jesus estava com fome:
olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tentando Jesus. Agora, se Satanás tenta Jesus, tentou Jesus, será que ele não vai tentar algum de nós? Com certeza. Lá no jardim do Éden, ele tentou Adão e Eva. E eles cederam à tentação. Então, Satanás, ele é o tentador. Mas a tentação também, ela provém da natureza humana, da nossa carne. 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, nós somos tentados. Em todo dia, em todo instante. Mas, Deus que é sábio e conhece a nossa estrutura humana, Ele não vai permitir que sejamos tentados além do que nós possamos suportar. E enquanto eu estudava, eu pensava, será que aquela prova, aquela tentação em que foi colocado Adão e Eva, será que eles podiam suportar ou não? Eu entendo que eles podiam. Eles podiam se alimentar de qualquer árvore daquele jardim, era só para não se alimentar de uma. Mas justamente aquela que eles não podiam, foi a que eles desejaram se alimentar. Assim o pecado faz na natureza do homem, na natureza humana. Jesus alertou sobre isso na Bíblia. Quando Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso todo mundo sabe de cor aqui, né? Mas tem um momento da oração que Jesus ensina dizendo, olha, livra-nos da tentação, não deixa-nos cair, não nos induzas à tentação, nos livre do mal. Porque Jesus sabia que nós seríamos tentados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus não vai nos expor ao pecado acima do que suportamos. Eu me lembro de José do Egito, aquele moço que foi vendido pelos seus irmãos, e foi lá e sofreu. Lá na casa de Potifar, o capitão da guarda do faraó, que gostava dele, das atitudes dele, era um servo de Deus. De repente, veio a tentação. Ele suportou, ele não cedeu à tentação, ele venceu a sua própria carne. E o inimigo que se apresentou na vida daquela mulher, a mulher de Potifar. Mas tem uma outra passagem bíblica que nos fala do rei Davi. Davi estava lá no terraço do palácio real, enquanto o seu exército estava lá no fronte de guerra. De repente, pela janela, ele viu uma mulher. Ele poderia ou não ceder à tentação? Ou suportar a tentação? Poderia. Mas ele cedeu à tentação. E caiu em pecado. E quando nós estudamos a palavra de Deus e a família e a vida do rei Davi, um grande general de guerra, um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus, mas a família, os seus filhos, foram destruídos, uma consequência do seu pecado. No versículo 14, deste texto que nós lemos de Tiago, nos diz assim: cada um é tentado quando é atraído, engodado ou, vamos trocar a palavra, seduzido pela sua própria concupiscência. Então,
Cada um é tentado quando é seduzido, é atraído pela sua própria concupiscência. E eu fui buscar essa palavra concupiscência, ela não é do grego nem do hebraico, ela é do latim. Concupiscens, que quer dizer um forte desejo ou uma paixão. Que vence a pessoa, que domina a pessoa. Que prende a pessoa. É como um laço. Depois que está preso, está preso. Então, essa tentação, ela é produzida aonde? Dentro da pessoa. Na mente. Nos seus pensamentos, do centro da sua vontade. E o apóstolo Tiago, depois mais para frente aqui, ele diz que a concupiscência, ela concebe e dá à luz. É como uma gestação. O pecado trabalha na vida e na mente da pessoa como uma gestação. Ele faz uma comparação com uma mulher que está grávida. Desde o momento em que é gerado a pessoa. O pecado vai trabalhando na mente da pessoa. E tem algumas formas como ele trabalha. 1 João capítulo 2. É uma palavra bem conhecida dos irmãos. 1 João capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, aqui João fala da concupiscência dos olhos. O pecado muitas vezes engana as pessoas, entra na mente e no coração do ser humano através dos seus olhos. Os olhos, eles são a lâmpada da alma. Jesus ensinando, lá em Lucas no capítulo 11, a partir do verso 31, ele diz, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Irmãos, os nossos olhos têm uma importância muito grande em nossa vida. Não é só os nossos olhos, todos os nossos 5 sentidos. Os nossos ouvidos, a nossa língua, o nosso tato, o nosso nariz, o nosso olfato. Eles servem para nós viver, mas eles também são usados para que o homem e a mulher possam ceder ao pecado. O diabo, o nosso adversário, ele tem as suas estratégias, os seus meios. Quando nós observamos o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo que existe no mundo é um sistema mundano diabólico, que coordena o mundo, que administra o mundo. O diabo está em todas as áreas, em todas as partes do mundo. É na política, é na economia, é nos governos, é na moda. As modas do mundo são modas diabólicas. Estilistas americanos, europeus, pessoas que têm pacto com o diabo, que apresentam e colocam na mídia a moda verão do próximo ano, a moda inverno do próximo ano. E isso tudo, irmãos, tem uma sutileza para que o homem e a mulher ceda ao pecado. Roupas sensuais para homem e mulher. Outro dia eu fui numa loja ali, eu disse para minha esposa, eu quero uma calça preta. Mas não era essa calça social, era uma calça jeans. Mas a calça do meu número, irmão Rodrigo, ela ficava assim, ó. De alto a baixo. E daí eu fui em outra loja, era a mesma coisa, e fui na outra, era a mesma coisa. Daí eu desisti daquela calça preta. Comprei uma outra cor que ficava melhor para mim. Mas enquanto eu estava vestindo ali, irmão Alberi, eu pensei, olha aqui o mundo aqui, ó. E essas coisas muitas vezes querem entrar aqui entre nós. E tem muitas pessoas que sem sabedoria, que sem uma visão espiritual, levantam uma bandeira para isso. Devemos orar pelo pastor Agemiro, pelo pastor Leandro, pela diretoria da igreja, porque vivemos um tempo difícil.
Glória a Deus. O pecado e o diabo estão em tudo no mundo. Nos esportes, na música, na perfumaria. As pessoas usam perfumes sensuais para chamar a atenção dos outros. Isso tem pacto com o diabo. João diz na sua primeira carta: o mundo jaz no maligno, está morto espiritualmente no diabo, faz a vontade do diabo. Mas o mesmo João, ele disse que Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. E o diabo sabe que a natureza humana é caída, é corrompida, ele faz a festa. Ele apresenta os seus manjares. É como alguém, irmão Alberi, que está com fome e chega numa pizzaria ou numa churrascaria aí, manda ver. É o diabo que prepara tudo, mas o desejo e a vontade está na mente do homem, está no coração do homem. Aleluia. E o pecado é como uma gestação, irmãos. Vamos ler aqui, Tiago capítulo 1, versículo de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Aí lá aparece o pecadinho, vamos dizer. Aparece o pecadinho. E às vezes nós ficamos tristes, abatidos, quando alguém na igreja caiu em pecado. Mas aquele irmão era uma bênção, aquela irmã era uma bênção. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, ele já estava ruim há muito tempo. A pessoa não cai de um dia para o outro, de um momento. Me falaram uma coisa e eu me entristeci. Não. Já está ruim há muito tempo. O trabalhar do inimigo e do pecado na mente, do coração da pessoa, já veio há muito tempo. Agora é o momento de dar a luz. É o momento de dar a luz. Só que a Bíblia diz, o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Eu estou dando rápido, irmãos, porque eu não quero passar da hora. Jeremias capítulo de número 17, versículo 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia: enganoso é o coração. Cuidado você que é guiado pelo seu coração, pela sua vontade. A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Agora eu vou explicar esse texto. O teu coração, o meu coração, ele quer nos enganar. O nosso coração, irmão Luiz, ele quer nos enganar. Se nós ir na vontade, na emoção, no desejo do nosso coração, nós estamos perdidos. E aqui o coração não é só esse músculo que bate aqui, não. É aqui, ó. É a nossa mente. Então, Jeremias está dando conselho. No versículo 10 ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, esquadrinho a mente. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, Deus sabe de tudo. Nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 15 de Tiago, 1 Tiago 15, diz assim, ó: depois, havendo a concupiscência concebido, da luz o pecado sendo consumado, gera a morte. A concupiscência dá luz o pecado. Vamos ler em Jó, capítulo 15. Livro de Jó, capítulo 15, versículo 35.
Encontrei essa palavra no Antigo Testamento. E diz assim, 15:35. Concebem o trabalho, produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Em muitas passagens bíblicas, ventre quer dizer cabeça, entendimento, consciência. No seu ventre estão preparando enganos. Jesus disse para os seus discípulos e também para os fariseus: o que contamina o homem, o que prejudica o homem, não é o exterior, é o que sai do coração. Os homicídios, os adultérios, as coisas que prejudicam o homem estão no seu coração, Jesus disse. Glória a Deus. Mas o pecado, ele tem um resultado triste. E eu já vou encerrar. Salmo de número 7, versículo 15. Se você quiser, pode até marcar na sua Bíblia. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. Quando o homem comete pecado, quando o homem cede à tentação, ele está abrindo uma cova profunda. Não é para os outros, é para si mesmo. Pode passar os dias, pode passar os anos, mas a consequência deste erro, deste pecado, não será impune diante de Deus. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, Deus diz: eu não tenho o culpado por inocente. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia, que possamos compreender a palavra de Deus, porque essa palavra não falha. Esta palavra, quando ela vem do céu, ela vem com o endereço certo, ela não volta vazia para Deus. Eu tenho certeza no meu coração que alguém aqui neste culto precisa ouvir esta palavra de Deus. E eu sei quem, todos nós. Todos nós que estamos aqui precisamos dessa palavra em nossa vida. Precisamos vigiar, precisamos controlar a nossa vida, controlar as nossas atitudes, controlar os nossos olhos. Para onde está o nosso olhar? O que nós estamos vendo? Glória a Deus, aleluia. Uma advertência para nós, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Irmãos, às vezes eu vou num ato fúnebre de algum irmão nosso que partiu. E eu penso, irmão Pedro, porque a Bíblia diz que ali é lugar da gente pensar. Eclesiastes, o sábio Salomão, ele disse: é melhor o dia do luto que no dia de festa. E quando eu vou lá, eu penso: esse já venceu a guerra. Essa já venceu, está melhor que nós. Mas morreu cedo. Aleluia. Mas já venceu o combate aqui. É um combate, irmão. Temos que fazer de tudo para ficarmos em pé. Mas a Bíblia, ela nos dá o caminho. Devemos resistir às paixões da carne. Tem cristão, irmãos, que isso eu ouvi um pastor falar e ficou no meu coração. Ele disse que cuida do seu pecadinho como um animalzinho de estimação. Sabe as pessoas que têm um animalzinho de estimação e cuidam, e levam na pet shop, e dão alimento, e levam no médico, não médico, no veterinário. Tem pessoas que cuidam do seu pecado assim. O pastor Agemiro falou aqui nesta noite, que quer nos ver no céu. O pecado vai tirar muita gente do céu. Pequenos, insignificantes,
mas é toda a vida. É toda a vida. E quando morre o Petizinho, chora. Chora. Se entristece. Aleluia. Aleluia. E eu quero encerrar agora, irmãos. Devemos lembrar nesta noite, de uma vez por todas, que o pecado não é nosso amigo. Ele é o nosso inimigo. Tinha um hino antigo do cantor, que já é de saudosa memória, Jair Pires, que ele cantava: o pecado não dói, não dói. Mas ele dizia: mas é preciso cuidado com esse pecado que não dói. Aleluia. Devemos combater o pecado com armas espirituais. Está lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Para que a nossa mente seja cativa ao senhorio de Cristo. Que Cristo governe a nossa mente, as nossas atitudes, as nossas emoções. Que possamos viver guiados pelo Espírito de Deus em nossa vida. Glória a Deus. E é com tristeza, irmãos, que eu quero encerrar dizendo que a igreja dos nossos dias, e em muitos lugares, frequentemente é tentada a enfrentar os desafios do mundo, utilizando meios carnais, muitas vezes, com armas mundanas como sabedoria, filosofia, psicologia humanista, atrações e atividades que não podem combater o pecado. O que combate o pecado, irmãos? É a oração perseverante, é a dedicação à verdade e o ensino genuíno da palavra de Deus. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, o escritor disse: vocês não combateram contra o pecado até o sangue. E nós devemos, irmãos, guardar em nosso coração o testemunho dos primeiros cristãos, que foram para as arenas, que derramaram o seu sangue, famílias inteiras morreram, mas venceram. Não se dobraram para o pecado, foram fiéis a Jesus até o fim. Eu desejo que Deus abençoe a igreja nesta noite, e que Jesus nos guarde na hora da tentação, e que possamos permanecer firmes até o dia da sua volta. Deus abençoe a todos.